Nesta etapa, nós vamos acrescentar ao nosso pacote BD uma nova classe, responsável por armazenar todos os nossos atributos de um produto e também comandos para criar a nossa tabela produtos e algumas informações referentes ao nosso banco de dados, que nós vamos utilizar nas outras classes. Tudo isso para facilitar o nosso projeto. Botão direito sobre o pacote BD, New Java Class. Nós vamos colocar o nome de BD Compras. Ok. Em nossa classe BD Compras, vamos declarar algumas informações pertinentes à construção e utilização do nosso banco de dados e, dentro dele, a nossa tabela. Para isso, eu vou declarar algumas constantes com o modificador final e também vou utilizar o nosso modificador static para que outras classes consigam enxergar estas informações. A primeira informação será o nome do nosso banco de dados. Na sequência, vamos declarar a informação contendo a versão do nosso banco. No nosso caso, esse banco de dados será a versão 1. Caso em um futuro seja adicionado outras colunas ou o nosso banco seja modificado, nós podemos alterar a versão do mesmo. A terceira informação é o nome da tabela. No nosso caso, tabela produto. Vamos declarar agora os nomes dos campos que fica dentro dessa tabela produto. Vale lembrar que essa representação da tabela ela é feita com base na nossa view e também no nosso model. Portanto, vou criar os meus campos com o mesmo nome utilizado para os atributos do nosso produto.
Nessas constantes, iremos utilizar informações que serão pertinentes em nosso projeto. Um exemplo: quando for necessário eu utilizar em determinado método um valor referente ao nome do nosso campo ID, eu vou chamar essa constante, pois eu vou ter a certeza que o nome que foi utilizado em nosso banco será ID. Um outro exemplo: quando eu for utilizar o nome da nossa tabela em algum método, é só eu buscar a constante tabela, pois eu vou ter a certeza que o nome que estará aqui dentro, no caso produto, é o mesmo que eu utilizei para criar a nossa tabela. Por último, vou criar uma variável que será acessada por outras classes, utilizando o modificador static, do tipo string, com o nome de cmd SQL. Essa variável será utilizada para gerar o comando SQL responsável por criar a nossa tabela. Antes de efetuar este comando, eu vou aplicar, da mesma forma que foi feito anteriormente, os métodos getSets para as nossas constantes. Vou clicar com o botão direito, Refactor, Encapsulate Fields. Vou marcar todos os campos e vou aplicar um refactor. Agora, vamos criar o nosso método responsável por retornar uma string que em seu interior carrega o comando createTable, responsável por criar a nossa tabela produto. Já criei aqui a estrutura do nosso método. Ele vai retornar, através do get cmdsql, o valor da variável cmdsql. Neste momento, essa variável está vazia. E agora, eu vou criar a rotina de códigos para abastecer o conteúdo dessa variável. Vou trabalhar com o comando set cmd
SQL. Este comando será responsável por enviar através de uma string um valor para dentro dessa variável. E, posteriormente, o nosso comando returning, utilizando o seu get, retornará o valor que eu acabei de montar aqui dentro. Muita atenção no processo que vamos fazer agora. Nosso comando createTable necessita de um nome para a nossa tabela. Este nome está armazenado dentro de get tabela. E na sequência do nome, tenho que abrir os parênteses para acrescentar os nomes dos campos. O nosso primeiro campo será a nossa chave primária. E vou utilizar o nome que guardamos dentro da nossa constante ID. Através do getID, busco esse nome e vou concatenar com o seu tipo. Integer, ou seja, o nosso campo será do tipo inteiro, respeitando que ele é uma primary key, uma chave primária. E este campo recebe o complemento de auto-incremente. Para separar um comando de outro, vou utilizar a vírgula juntamente com o espaço. É importante ressaltar que estamos trabalhando com uma string. E o comando createTable está sendo gerado através de uma string. Verifiquem, pois se eu errar este comando, a nossa IDE não sinaliza nada. Nós vamos verificar algum erro somente na execução. O próximo comando que nós vamos aplicar é o get nome para obter o nosso segundo campo, que será do tipo texto. Vamos utilizar o getMarca para obter o nosso terceiro campo, também do tipo texto.
por último, o nosso quarto campo, através do get modelo. É muito importante respeitar todos os espaços em branco presentes nesse comando. Isso irá garantir a perfeita montagem do nosso comando create table.